Ah, é difícil pegar aqui. Consegui. O antes, o depois e o agora. No cristianismo, no primeiro século, que é o antes, o que se pregava? Paulo nos deixou o sinal. Ele mostrou o que se pregava naquele cristianismo do primeiro século. Era: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ô irmão, a paz, querido. Bem-vindo. Vamos dividir a palavra aqui. Expressando, a gente tem que passar. E quero que você seja um retransmitor também. Passe para o YouTube, para a gente crescer. Isso é o pão Deus dá a todos. E quando 8 bilhões de pessoas souberem dessa boa nova, Cristo vai vir. Eu creio na volta de Cristo. Com grande poder e glória, não é esses Cristos fajuta que aparecem aí, não. Então, eu estou falando sobre o antes, o depois e o agora. O antes era aquele tempo de Pedro, o irmão, pelo meu sobrinho, ore. Vamos orar. Na hora da oração, a gente crê naquela oração no final. E quem crê, Deus atende aquele que crê. É chamada oração da fé. Que você mesmo pode fazer por qualquer um. Porque você é uma nova criatura. Como nova criatura, você é sacerdote. Apocalipse 5:10. Veja lá, você é sacerdote. Você tem esse poder. A nova criatura é uma geração de sacerdote. Não tem um melhor que o outro. Somos todos iguais. Todos recebemos o mesmo salário, o Espírito Santo. Podemos orar um pelo outro. Somos sacerdotes. Vamos fazer essa marca em nós, relembrar. A nova criatura é sacerdote. Todos, geração eleita, renovada pela presença de Deus através da sua palavra. Bom, vamos para o meu tema. O antes era justamente isso que Paulo pregou e que fez a diferença naquele antes, que é o primeiro século. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa era a pregação do primeiro século, da igreja do primeiro século, dos primeiros cristãos, das primeiras novas criaturas. Estavam seguindo o ensinamento de Jesus Cristo, aquele ensinamento que Jesus Cristo deu a Nicodemos. Nicodemos era um religioso, um igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Ele era um doutor da lei. Mas ele tinha uma brecha, uma dúvida quanto à sua estada no reino de Deus. O que devo fazer para me estar no reino de Deus? A religião dele, as doutrinas, os dogmas dele não conseguiam solucionar esta questão para ele. E ele e o povo daquela época tinham essa dúvida. Aquele povo que seguia a sinagoga, eles tinham essa dúvida dentro deles. Eu não entendi o título. O título, né? O antes, o depois, né? E o agora, não é? Estou falando sobre o antes. O antes é o primeiro século, certo? O primeiro século. Qual é a linha do primeiro século? O que pensavam os cristãos do primeiro século? Como eles viviam? Paulo nos deu a dica, o sinal. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Essas pregações que eu estou trazendo hoje, o depois, o agora,
ou agora, já antecipei até a minha intenção, não é? Então, Paulo dizia, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E ele ensinava esse Cristo vivo dentro dele. E os cristãos enfrentaram os leões com esta fé. Esta foi a fé que vence o mundo. E esta fé derrubou o Império Romano. O império que achava que ia ser para sempre. Na mente deles, o Império Romano era para sempre. Ave César. Mas hoje, através dos nossos olhos, nós olhamos para o Império Romano como uma ruína. Uma ruína. Aí está o foco dos pensamentos humanos. Tudo que é humano, com o passar dos tempos, se renova e o que passou para trás vira ruína. A fé do homem, a construção do homem, com o passar dos séculos, vira ruína. O saber do homem, a ciência do homem, que hoje está pondo a ciência em primeiro lugar, e estão tirando Deus do lugar e colocando Deus ciência, daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, é uma ruína. Como é ruim o Império Romano, que era tão feroz, o Império de Ferro, que achava que ia ser para sempre. Mas o cristão é o mesmo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa era a fé que animava o cristão daquele primeiro século. E Paulo frisou isso bem, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa foi a fé que perpassou todo este mundo naquela época. E esta fé vem baseada em Jesus Cristo, que ele disse para Nicodemos. Nicodemos, você é igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Você é conhecedor de doutrinas, de dogmas. Isso não vai te levar para o céu, Nicodemos. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos ficou perdido. Jesus tirou toda a fundamentação de Nicodemos. Ele já era um velho e tinha dedicado toda a sua vida às doutrinas dos homens, as doutrinas da sua igreja, da sinagoga. E aquilo para ele era tudo no seu relacionamento com Deus. E Jesus vem e diz, isto aí não vai te pôr no céu. Esse conjunto de estudos humanos tão difíceis, que vocês mesmos não são capazes nem de pôr o dedo, tão pesado que é essa carga, e isso Nicodemos não vai levar você para a sua meta, que é o céu. Você não vai entrar no reino de Deus com essas doutrinas, com esses dogmas, Nicodemos. Ele falou, o que é que eu faço? Tem que nascer de novo. Eu vou nascer da minha mãe morreu. Ele tinha minha idade. Pai e mãe morreu, o que é que eu faço? Não, não é assim, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, Nicodemos, você tem que nascer da Bíblia e do Espírito Santo. Isso vai gerar nova criatura. O cidadão do reino de Deus. Gente, é isso que é o agora. O cidadão do reino de Deus, a nova criatura. Mas essa pregação foi a pregação do antes. Aí veio depois. O depois apareceu o quê? Depois que os apóstolos morreram. O igrejismo. O igrejismo, colocar em nossa frente igrejismo. Até os dias de hoje. 2000 anos de igrejismo, é o depois. Eu perguntei certa feita a um menino de uns 12 anos de idade, onde você encontra Deus? Na igreja. Esse menino de 12 anos retratou a nossa ideologia. O depois. Depois dos apóstolos puseram o igrejismo em nossa frente. Nós só sabemos ver a igreja. Mas depois de 1500, essa igreja multiplicou-se. Hoje temos milhares de rótulos de igreja.
E a gente pode ver o produto desse depois. A igreja produz o religioso. Hoje nós temos essa percepção. Há 30 anos atrás nós não tínhamos. É uma percepção, no bom dia, estão entrando, né? Estão entrando. Estou falando sobre o antes, o depois e o agora. Eu estou no depois, já falei sobre o antes. Depois você retoma aí, tá? Ou assiste no meu, como é que chama? YouTube. YouTube eu tenho uma pasta lá chamada Evangelho Eterno. Assista lá no YouTube, está tudo lá. O passado reflete o presente. É. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente reflete. Que espelho estamos refletindo. Porque tem o passado dos apóstolos. É o antes. Tem o depois. Passado que puser em nossa frente, o igregismo. Qual o seu maior medo? Eu não falo de medo, eu falo de fé. Eu sou um pregador da fé, não um pregador do medo. Há uma grande diferença aí no fundamento. Nós somos pregadores da fé, nós cristãos somos novas criaturas. Nós vivemos no reino de Deus. É fé. Nós temos outro posicionamento. Mas no depois puseram o igrejismo em nossa frente. E hoje nós estamos vendo o resultado do igrejismo. Mas todos em algum momento... Eu não quero discutir isso daí. Não quero entrar não. Eu sou pregador da fé. Quem tem medo que fique com medo. O remédio para o medo chama-se fé. Na hora que você tiver medo, você põe a palavra. Abraão se fortalecia colocando a palavra. O que é que se fortalecia? Quando vinha o medo, ele colocava a palavra. E assim ele era renovado em sua força. E aí se tornou o pai da fé. Certo? Vamos ser da fé. A palavra está escrita na Escritura Sagrada, são as palavras de Jesus Cristo. Certo? Porque a Bíblia fala de Jesus Cristo do começo ao fim, não é? Ah, você está... Olha, deixa eu falar da fé. Não quero entrar em filosofia, sou um pregador da fé. Deixa eu falar da fé. Deixa eu alertar o povo. Passar ensinamento. Isso aqui é ensinamento. Não é? Porque o povo de hoje, ele quer saber de doutrinas. É o igrejismo, ensinou doutrina. Não é? O que você acha disso? O que você acha disso? O achômetro. Nós não temos que ficar no achômetro. Nós temos que pregar a palavra. E essa palavra é a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo que ele recebeu do Pai e passou para os discípulos. Os discípulos deixou registrado na Escritura Sagrada. Esse é nosso alimento, chamado nosso pão espiritual. É a nossa fé. Aí está o nosso fundamento. Mas os primeiros... Você não conseguiu ter Cristo, é isso? Deixa eu ver se eu entendi você. Qual a versão da Bíblia que você usa? Eu uso um montão de versão. Um montão. E eu pego aquele tradutor que conseguiu simplificar, pôr a palavra no meu entendimento de tal modo que eu entenda melhor. Não é? Porque o sentido é o mesmo. Você vê, o sentido é o mesmo. Eu uso umas 6, 7, 8 Bíblias. O sentido é o mesmo. Né? Porque todo tradutor é um traidor. Mas você nota que a Escritura Sagrada tem sempre o mesmo sentido. O sentido é o mesmo. As palavras são diferentes. Ao invés de eu dizer para você é lindo, eu falo você é belo. Troco o lindo pelo belo. São sinônimos, né? E você vai usar aquele sinônimo que mais te convém. Você não pode sair do meu tema, né? Você está tirando eu do meu foco. E o meu foco agora eu estou no depois. No antes eu falei. No do antes eu falei que a nossa visão é o quê?
Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Tá bom. Para, você quer filosofar? Eu estou na fé, não estou na filosofia agora. Então, depois puseram o igrejismo. Não é? E o igrejismo veio o que o nosso amigo aqui está falando. As interpretações, as metáforas, não é? Por isso que há tantas igrejas. De tal maneira que hoje se diz o seguinte, olha, você vai procurar a igreja do teu agrado, que tenha a tua roupagem, que tenha o teu jeito. É o que eu tenho falado, o mercado dos deuses, né? Tem Deus de todo tamanho e espécie, Deus do rico, Deus do pobre, Deus da classe média, Deus do rap, do rock, Deus do supra. Isto é produto do religioso, da interpretação religiosa. Acabou. Nós podemos resumir todas essas interpretações numa fórmula. O homem andando na sua própria força. Isso que é religião. O homem andando no seu próprio conhecimento, dirigido por seus próprios desígnios. É a Torre de Babel. Agora nós sabemos construir, nós sabemos nos dirigir. Então o homem construiu sua Torre de Babel. A Torre de Babel, a gente sabe, foi um propósito do homem, não foi desígnio de Deus. E resultado, produziu diversidade de línguas. Hoje temos diversidade de religiões, cada um com sua interpretação, certo? Não consegui, está muito, não consigo acompanhar. Hoje temos diversidade de interpretações. Cada igreja é uma interpretação. Porque o homem está seguindo os seus próprios desígnios. Ele está indo na sua própria força. O que aconteceu então nesse depois? Depois dos apóstolos, o homem seguiu o seu próprio pensamento. Aí produziu o igrejismo. Abandono. Eu falo 3 vezes para lembrar bem. Abandono do Espírito Santo. O homem abandonou o Espírito Santo, que era o mestre da igreja do antes. A igreja do depois, o igrejismo abandonou o Espírito Santo e adotou o intelectualismo. Adotou o intelectualismo até hoje. Temos 2000 anos de intelectualismo. Pois igreja é construção de homens, de intelectuais ou grupos de intelectuais. Aí está, o povo está doido. O igrejeiro está doido. Perdeu o original. Perdeu o orientador. O antes, o depois e o agora. Estou terminando, vou falar do agora. Mas ele perdeu o orientador. O que veio depois da igreja primitiva, o igrejismo, se apegou ao intelectualismo, à luz do intelectualismo. Aí o homem ficou forte. Aí no renascentismo, Deus já começou a não existir mais. As pinturas já eram de homens fortes. O poder do homem, a glória do homem, a aventura do homem. O homem é o protagonista da história. E hoje estamos no materialismo dialético, com o marxismo, que é o valor da matéria e do homem. E nós sabemos, ao olhar a história, que tudo que é do homem, o que acontece? Como o homem passa, assim passa suas ideias, suas teorias. Hoje, a teoria que está em pauta, daqui 500 anos, ou muito menos, porque a ciência está evoluindo muito rápido, vai virar ruína. Aí que está, a teoria do homem vira ruína. Ah, meu Deus, caiu, né? Que pena, perdi. Eu perdi
contato ou não? Porque pareceu uma coisa diferente. Não, Guida. Não, que ainda tá. Eu estou aí? Eu não sei se eu perdi contato. Acho que não, né? Estou em contato, né? Obrigado, viu? Obrigado. Então, queridos, vamos marcar o que aconteceu, os fatos históricos. O antes é Paulo, sobre o que você está falando. Ei, você está entrando agora? Eu já estou no fim. Eu não sei se eu perdi o contato. Sim, sim quer dizer o quê? Eu estou em contato ou eu comecei? Ah, você entrou agora. Eu falei sobre o tema do antes, o depois e o agora. O antes era a vida apostólica, onde eles tinham um sinal. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Era o sinal da nova criatura. Com esse sinal, eles tiveram o poder de comunicar ao mundo de então toda a mensagem de Cristo. Era uma igreja pura, poderosa. Depois veio o igrejismo, onde o apego foi ao intelectualismo e abandonaram o Espírito Santo, que chegou até agora. Até agora nós estamos no igrejismo. Certo? Agora eu vou passar para a parte final. Se eu perder a comunicação... Será que eu perdi a comunicação? Olha, espera aí. Agora, nós estamos em Romanos 8,19. Já falei sobre o antes, o depois, com o igrejismo. Que abandonou, a igreja abandonou o Espírito Santo e pegou o intelectualismo. E agora, nós estamos em Romanos 8,19. A natureza espera com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Luiz, A manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Este é o momento do agora. Nós temos que guardar o momento do agora, a manifestação dos filhos de Deus. A volta, a pregação do apóstolo Paulo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esta tem sido a marca das minhas pregações nesses últimos dias e não vou sair dela. Como Noé. Noé pregou 120 anos de dilúvio. A minha mulher até fala, você fala sempre o mesmo assunto. Mas é necessário. É esta mensagem que temos que pregar até a volta de Cristo. Cristo dentro de você, Cristo dentro de mim, Cristo dentro de nós. Essa mensagem foi a mensagem do antes, quer dizer, dos dias apostólicos, daqueles primeiros séculos, em que eles enfrentavam a boca de leões, em que eles enfrentavam a crucifixão, em que eles enfrentavam fogo. Mas este tipo de fé derrubou o império de ferro, que foi o Império Romano. Certo? Temos que ter Cristo em nossa vida. Certo? Porque Deus, está escrito na Escritura, eu não vivo em quatro paredes. Eu não vivo em quatro paredes. Ainda vocês não entenderam. Eu não vivo em quatro paredes. Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Vocês não entenderam. O religioso está muito pesado na cabeça. 2000 anos de igrejismo na cabeça é muita coisa. É difícil quebrar essa rocha que cega o religioso e não deixa ele contemplar o momento atual, a manifestação dos filhos de Deus. Eu não habitarei em templo feito por mão de homem. Eu não quero mais ficar em quatro paredes. Deus está dizendo que Ele quer habitar em você, quer habitar em mim. Deus quer estar na rua, através de você, através de mim, através de nós. Esse é o agora. Então a mensagem foi o antes, o depois e o agora. Agora é a época da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Deus quer viver em você, Deus quer viver em mim. Tenho sim. Eu estou na igreja do Periscope. Agora eu congrego com muitas pessoas, sabe? Eu congrego com muitas pessoas. Olha, estou orientando muitas pessoas.
E estou aprendendo com muitas pessoas. A minha igreja não tem parede. Deus não está em quatro paredes. Ele não quer habitar em quatro paredes. Eu divido o pão da vida. Isso é congregação. É uma congregação diferente. Talvez daqui 200 anos o igrejeiro descubra que apareceu uma nova congregação. Até ele mudar a mente dele para a nova realidade. Ele não descobriu a nova realidade. Ele está ainda há 2000 anos atrás. E vai continuar. Por isso que ele tem que bater esse tema. Deus disse, não habitarei em templo feito por mão de homem. Mas o igrejeiro diz, não, tem que congregar, tem que congregar. A cabeça dele está feita, é uma rocha. Ele não sabe que o importante não é as quatro paredes. O importante é ter, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Mas vai batendo, vai batendo. E tem as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Né? E as virgens imprudentes, elas vão para o inferno. Jesus falou isso, não é? E as virgens prudentes vão para o céu, aquelas que têm o óleo do Espírito Santo. Aquelas que vivem conforme a direção de Jesus Cristo, à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aqueles que não são mais Nicodemos, mas reconhecem que precisam ser nova criatura. É um outro fato. Deixa a velha criatura ser velha criatura. Deixa a virgem prudente carregar o óleo dela, do intelectualismo e do igrejismo dela. E usar a mesma Bíblia que a minha, citar os mesmos versículos bíblicos que eu, mas só que ela tem o óleo do intelectualismo. Aquela luz que vai se apagar quando você, o mestre chegou, a luz dela não vai mais brilhar. Aí ela vai para o inferno. Vai para o inferno consciente. Com amor às quatro paredes que ela tem. Mas nós ficamos com o Espírito Santo. Aquela mesma mensagem de Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí nós vamos trazer o óleo do Espírito Santo para a nossa vida. É diferente. Ou você está ao lado das virgens loucas, ou você pula para o lado das virgens prudentes. Né? Tá bom, já falei sobre o antes, o tempo do apóstolo, primeiro século, o depois do igrejismo, até agora, e o agora, que é Romanos 8,19, que é uma grande novidade. A natureza, o mundo agora espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Vai sair do mundo das quatro paredes, para ser dirigido pelo Espírito Santo, pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra, antes, depois e o agora. Agora eu vou usar o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda a força da enfermidade. Agora é a hora da fé. Agora é a hora do poder de Deus. Que ele responde àquele que crê. Segura essas palavras. Todo espírito de enfermidade que tiver no nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, ocular, bucal, da cabeça à planta dos pés, sai de nossa vida em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de ira, rancor, raiva, tristeza, angústia, sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria e desgraça da nossa vida e de nossos pais em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, que está na Escritura Sagrada, iluminada pelo Espírito Santo, e vocês vão andar na liberdade dos filhos de Deus. E essa verdade vos iluminará. Amém. Amém.